Olá a todos, seguindo nos nossos vídeos sobre vetores. Neste vídeo vamos tratar sobre mais uma operação vetorial, e a operação seria multiplicação por um escalar, ou seja, por um número. Como é que eu faço para multiplicar um vetor por um número? Como é que isso é feito? Vamos ver neste vídeo. Suponha que nós tenhamos esse vetor A, aqui já desenhado, ok? E considerando que cada quadradinho valha uma unidade, assim definimos, temos definido nesses vídeos, qual seria, para relembrarmos aqui os conceitos, sobre vetores, as características de um vetor? Sabemos que o vetor é um objeto matemático, ele tem, como características, um módulo, a direção e o sentido. Então, qual seria, para nós lembrarmos aqui, o módulo desse vetor? Só lembrando o conceito, o módulo ou valor deste vetor, no caso do vetor A, o módulo dele vale o quê? O módulo de A, que eu escrevo assim, entre barras, que é módulo, ou simplesmente sem barra nenhuma, que é assim. O valor de A, o módulo de A, conte comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, então seriam 7 unidades. Lembrando. Qual seria a direção desse vetor A? A direção é a direção da reta suporte, da reta que contém o vetor. Então a direção aqui seria uma reta horizontal, então direção horizontal. Horizontal. E qual é o sentido desse vetor? O sentido é para onde aponta o vetor. Onde está a ponta da flecha, da seta? Para a direita, ou da esquerda para a direita, não faz, mas é para a direita. Só recapitulando as características de um vetor. Pois bem, dado o vetor A, que tem módulo aqui 7 unidades, como é que seria um vetor B? Como é que seria um vetor B? Esse vetor B será o produto do vetor A vezes 2. Ou seja, eu quero um vetor que seria o dobro de A. Repare, eu estou multiplicando um número, que é um escalar, por um vetor. É essa operação que é chamada de multiplicação de um vetor por um escalar, por um número. Vetor por um escalar. 2 vezes A. Então, qual seria o vetor B? Simples. Eu vejo aqui. Vimos que o módulo de A vale 7 unidades. Então, quando eu multiplico um vetor por um escalar, eu simplesmente aumento ou diminuo o tamanho de vetor. Nesse caso, se o vetor A é este vetor aqui, de 7 unidades, o vetor B, que é um vetor 2 vezes A, tem que ser um vetor que vale 14 unidades. Então, eu teria que desenhar um vetor assim, a partir... E qual é o vetor B? Um monte aqui, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, seria este vetor aqui. Este aqui seria o vetor B, considerando que o B é um vetor que é igual ao dobro do vetor A. Simples assim. Dado um vetor, multiplicar por um escalar positivo inteiro, 2. Eu aumentei o vetor. Repare que a direção permanece inalterada. A direção aqui é horizontal. A direção também aqui é horizontal. Neste caso, do vetor B, o módulo de B, 14 unidades, porque é o dobro, do vetor A. A direção de B é horizontal, continua horizontal, porque a operação de multiplicação por escalar não altera a direção, mas altera o quê? O tamanho e o sentido. Para alterar o tamanho ou não, mas altera o sentido ou não. Nesse caso aqui, o sentido permanece para a direita. A gente vai ver que algumas operações alteram somente o tamanho ou o sentido, jamais a direção. Por exemplo, dado um vetor A, beleza? Esse é o vetor B. Ok, tá. Então, imagine que agora eu quero a seguinte operação. Eu quero pegar o vetor A, e quero obter um vetor C, sendo que este vetor C será o vetor A multiplicado por meio. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de pegar o vetor A, tamanho do vetor A, dividir por 2, seria uma operação assim. Como é que seria? Então, eu pego o vetor aqui, o vetor A, que tem 7 unidades. Vamos lá. E quero desenhar agora o vetor, que seria A sobre 2. Então, seria um vetor, tem que ser um vetor, cujo comprimento, cujo módulo, é metade do vetor A. É isso? 7. Então, 6, 5, 4, 3,5. Seria isso aqui, Ou seja, se o A vale 7, o vetor C tem que ser 7 sobre 2. Então, esse aqui é o vetor C, que é o vetor
resultante da operação vetor A vezes um vetor A vezes escalar meio. Então, seria metade do vetor. Nesse caso, qual é o módulo? De novo, qual é o módulo? O módulo desse vetor C. Seria o quê? Seria 7 sobre 2, que é igual a 3,5 unidades. A direção permanece a mesma. Essa operação não altera a direção. A direção continua sendo horizontal. E o sentido? O sentido permanece para a direita, porque a direção não se altera quando eu multiplico por um escalar positivo. Observe, aqui era por 2, ou mais 2. Aqui é por meio, ou mais meio. Quando o sinal é de mais, o sentido não se altera. Quando o sinal for oposto, vamos inverter o sentido, que é outro exemplo que farei aqui. Eu vou até trocar a cor do vetor. Imagine um vetor que seja um vetor assim, ó. Um vetor que será um vetor. Imagine este vetor. Isso. Vou chamar este vetor de vetor D. Chamá-lo-ei, né, digamos assim, de D. Então, quantas unidades tem D? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por exemplo, o módulo de D é igual a 8 unidades. Se eu quiser obter um vetor E, sendo que este vetor E, eu quero que o vetor E, tá, seja um vetor menos 1, tá, menos meio vezes o vetor D. Ou seja, eu quero um vetor que ele vai ser metade do vetor D, e por ter um sinal negativo, ele vai ser oposto ao vetor D. Como é que seria então um vetor que é metade de D e sentido oposto? Vai ser um vetor assim, ó. Eu vou mudar de cor, para ficar bem claro. Vai ser um vetor que é metade do vetor anterior, porque eu estou dividindo, né, o valor, esse vetor pela metade, ó, é D sobre 2. Então será um vetor assim, ó, metade em comprimento, e também com o sentido oposto de D. Por quê? Por causa desse menos aqui. Porque eu peguei o vetor D, multipliquei por escalar. Qual escalar? Menos D, menos meio de D. Menos meio, né? Escalar menos meio quer dizer o quê? Que eu pego esse D e divido por 2. Por isso que o tamanho cai pela metade. E como tem menos aqui, o sentido altera. Que era para cima, agora passei para baixo. Então, esse aqui é o vetor E. É assim que funciona a multiplicação por escalar, né? Repare, quando eu multiplico por um escalar inteiro positivo, caso 2, inteiro positivo aqui, ó, né? O sentido não altera, ele aumenta o tamanho, é uma dilatação, um aumento do vetor. Aumentou, dobrou. Quando eu multiplico por um número positivo, que seja fração, é pegar o vetor e dividir por esse número de baixo, é fração, não é isso? Dividir por 2 é multiplicar por meio, mesma operação matemática. Então, se eu tinha o vetor C, né, que era metade de A, dado que o A é esse aqui, a metade de A é esse C aqui, ó. A metade vale 3,5, né? Já que o C tinha 7. Ó. Outra operação. Agora, imaginando esse vetor na vertical. O vetor D seria um vetor vertical para cima, né? Cujo módulo vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Então, para obter um vetor E, que é menos meio de D, é pegar o vetor D, dividir por 2, e pelo fato de ter um negativo aqui, é inverter o sentido. Ora, se o D valia 8, então eu tenho que desenhar um vetor que vale 4, só que apontando agora para baixo, porque o vetor D apontava para cima. O sinal menos inverteu o sentido. Então, esta é a operação, né, de multiplicação de um vetor por um escalar. Atentar que o vetor pode alterar o seu tamanho aumentando ou diminuindo. E a outra alteração também seria uma inversão de sentido. Pode ser que o vetor que esteja apontando para a direita, se multiplicar por um número inteiro negativo, vai ser invertido para a esquerda. Se o vetor aponta para cima, se for multiplicado por um número negativo, um escalar negativo, vai apontar para baixo. E vice-versa. Se for um vetor que inicialmente está apontado para baixo, se multiplica por um escalar negativo, né, esse vetor agora vai passar a apontar para cima. Então, essa, assim, em resumo, né, de forma bem simples e direta, a operação chamada de multiplicação de um vetor por um escalar ou por um número. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Abraço a todos.